Olá, internauta. O papo hoje é sobre comportamento e provavelmente você conhece ou já viu alguém se desculpando desnecessariamente pelo que disse ou por um sorriso ou por algum fator simples, normal do cotidiano. E muitas vezes isso está relacionado a uma outra pessoa. Hoje nossa conversa é com o psicólogo Frederico Alves. Ele vai explicar. Isso está muito associado a o que é chamado de manipulação inculpatória. É isso mesmo, Frederico? Obrigado por receber nossa... Eu que agradeço. Na realidade é isso mesmo, né? A manipulação pressupõe uma pessoa que queira fazer com que a outra, né, não se sinta à vontade, se sinta constrangida ou tenha medo mesmo, né, vergonha de expressar a sua própria opinião. E aí, por conta desse sentimento, ela acaba, digamos assim, cessando, né, aquele desejo de falar sobre algo, sentindo culpada, inclusive, e como você bem disse, pedindo desculpa, sempre se antecipando. É uma situação que a gente pode entender como uma espécie de violência, né? Porque alguém está necessariamente querendo fazer com que a pessoa se sinta mal e, enfim, é uma situação que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia para a gente acabar não incorrendo nessa dinâmica. É uma condição que passa velada em quem está sendo vítima ali, ou ela sabe do que ela está sofrendo, ela sente essa angústia? Ó, a maioria das vezes não existe a percepção de que ela está sendo manipulada, digamos assim. Existe o sentimento negativo, existe a culpa, existe a vergonha, mas ela não tem o entendimento necessariamente de que alguém tem intenção de fazer isso, né? E por conta disso mesmo, ela vai se sentindo mal, vai deixando de se expressar, vai deixando de falar aquilo que ela entende que deveria ser dito, pelo sentimento, né? Pela vergonha, pela culpa, tudo que está associado. A gente fala muito da depressão. Esse tipo de situação pode desencadear uma depressão nessa pessoa? Ó, é um fator que a gente pode entender que seria um desencadeador de depressão, sim, porque a culpa, esse sentimento negativo em relação a si mesmo, da sua autoimagem, porque isso pode significar que ela não é competente, não é boa o suficiente para falar sobre algo, pode gerar numa pessoa uma espécie acho que é isso, como eu já disse, um sentimento negativo, e isso pode ser um impacto tão grande, dependendo do contexto de vida que essa pessoa já tenha, do histórico dela, e pode sim desencadear a depressão. Não é um fator necessariamente de causa e efeito, mas talvez seja um fator que potencialize uma possível depressão. A insegurança é um fator em todos os escopos que realmente prejudica a vida da pessoa, né? Como remediar uma situação dessa? Como é que vocês, psicólogos, trabalham essa área de uma pessoa que está passando por isso? Então, a psicologia sempre fala que o autoconhecimento talvez seja o gatilho, né, fundamental para que ela tenha, não sei se sucesso, mas condições ideais e mínimas para que ela consiga, né, desenvolver aquilo que ela entende que é fundamental para a vida dela, na área social, na própria família, no trabalho. Então, quando a pessoa entende, né, quais são suas potencialidades, seus limites, ela consegue sim ter uma condição melhor de se desenvolver, de fazer aquilo que ela se propõe a fazer de maneira mais adequada. Então, sentir seguro também é fazer alguma coisa com mais qualidade, né? E evitar algumas situações que ela saiba que ela, enfim, não consiga dar conta ou que sejam limitadoras para ela. A gente está falando muito da parte da vítima, agora da parte de quem comete a manipulação inculpatória, né? Essa pessoa ela também precisa de uma atenção especial. Às vezes aquilo vem dela mesmo, ou ela está cometendo um erro. Como é que a gente pode analisar isso? Ó, da mesma forma que a pessoa que sofre com isso pode não se dar conta, a pessoa que está fazendo isso pode também, a gente pode entender que não necessariamente sempre ela vai se dar conta disso. O que vai estar associado aí provavelmente é que ela tenha necessidade de fazer isso com alguém, por talvez sim, inclusive, sentir-se insegura, ou seja, se uma pessoa pode discordar dela, né, pode fazer uma coisa que seja de encontro com aquilo que ela está muito certa, né, de que é uma verdade e tudo mais, e ela não quer, né, fragilizar essa verdade dela, ela estrategicamente usa disso com o outro para acabar não sendo desestruturado. Agora, uma pessoa que assistiu a reportagem, que se enquadrou, se viu no que a gente discutiu aqui agora, ela deve procurar um profissional de psicologia. De uma forma geral, tanto para a pessoa que se sente manipulada ou para a pessoa que sente necessidade de manipular, entender por que isso está acontecendo na vida dela é fundamental para que ela consiga lidar com esse sentimento, lidar com essas circunstâncias e ter uma relação saudável com o outro também. Ok, a gente agradece a participação do Frederico. Frederico, obrigado. Alguma consideração final? Eu que agradeço. A gente gostaria de falar que o Conselho Regional de Psicologia está à disposição, né, da sociedade, da categoria, e que a psicologia está aqui para isso, né? É um compromisso que a gente tem social também, ou seja, essas pautas, essas entrevistas para orientar, enfim, estamos à disposição. Ok, a gente agradece. Esse foi o papo sobre saúde de hoje.